A gente, às vezes, não dá a devida importância ao tema de acidentes domésticos. Né, meu primo? Você fala em um escorregão, uma queda em casa, a gente fica mais preocupado quando fala queda no banheiro, a gente fica mais preocupado. Mas todos os tipos de acidentes domésticos é um tema que você não dá importância. E aí mora o perigo, não dá importância ao tema. Não dá importância porque você não se preocupa com as estatísticas. E em não se preocupando com as estatísticas, você não consegue se precaver de possíveis acidentes que você possa sofrer em casa. É um brinquedo de uma criança que ficou no meio da sala, um trecho da residência molhado, né? O banheiro que não tem um tapete antiderrapante. É uma situação complicada. Basta olhar, por exemplo, em qualquer unidade hospitalar. Qualquer unidade hospitalar, principalmente no HUT. Se você for no Hospital de Urgência Teresina, você vai ver que as estatísticas são impressionantes. E a nossa primeira-dama, Edna Maciel, primeira-dama da notícia, fez uma reportagem sobre o caso e vai trazer agora esse detalhamento, Edna, que não é pequeno o número de pessoas no Sistema Único de Saúde, nos hospitais do SUS, que estão sendo tratadas ou que foram tratadas em decorrência de acidentes domésticos. Boa tarde, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, Douglas. Prazer é todo meu. Boa tarde a toda a audiência. E é o que você falou, Douglas, mas não só nos atendimentos de SUS e particulares, principalmente no Corpo de Bombeiros, é isso mesmo. E eu fiquei olhando as estatísticas, um pouco até achando inusitado, porque de 2 a 3 atendimentos, Douglas, diário, encaminhados para o Corpo de Bombeiros, são de crianças que ficaram com o anel preso no dedo, ou um anel ou uma aliança, né? E ficam com o dedo inflamado, causa inchaço e, às vezes, até uma piora. Então, muitas vezes, elas são até atendidas em alguns hospitais e encaminhadas ao Corpo de Bombeiros, que tem um atendimento especializado para esses casos de acidentes domésticos. Crianças que colocam a mão dentro de objetos e fica presa. E nós vimos aí na imagem outro inusitado que já vimos em alguns lugares do país, e todo mundo até lembra do livro Menino Maluquinho, do personagem, melhor dizendo, porque a criança com a cabeça presa na panela. Bem, nós fizemos uma matéria especial sobre esses dados e também conversamos com o Corpo de Bombeiros e com algumas mães. E eu e o repórter cinematográfico Nilson Cigano e Pedro Cardoso. Então, vamos à reportagem, por favor. As férias acabaram, mas independente do período, o cuidado com os acidentes domésticos envolvendo crianças deve ser permanente e em qualquer espaço, como na escola, por exemplo. Principalmente nas faixas etárias que envolvem a descoberta, no caso das crianças menores, e a curiosidade que marca a pré-adolescência. A Andréia tem um filho, ele tem 11 anos, é o Lohan. Ela já teve muito mais cuidado com ele quando era pequeno, mas hoje ela ainda tem muitos cuidados com os acidentes domésticos e na escola. Andréia, quando ele era menor, quais eram os cuidados que você tinha quando ele era bem pequenininho? Quando ele era mais novo, o meu maior cuidado com ele era com peças pequenas, tipo uma moeda, uma peteca, que eu tinha muito medo dele se engasgar. Esse era meu maior medo. Acidente doméstico que ele teve foi quando ele tacou o cantinho do olho numa mesa, correndo, e aí teve que pegar ponto, essas coisas. Aí eu levei diretamente no hospital. Quantos anos ele tinha? Na época ele tinha acho que uns 4 anos. Foi o único acidente que ele teve doméstico em casa, foi esse. E no momento, o que você fez quando você viu que ele tinha se machucado? Eu coloquei um paninho, né, limpo, pressionei e levei diretamente no hospital. Não lavei, não coloquei soro nem nada, levei diretamente no hospital. Andréia tem 3 filhos de 4, 7 e 12 anos e sempre os previne dos riscos de acidentes em casa. Uma das coisas que aqui em casa eu faço e que eles já sabem, porque aqui eu sempre oriento todos eles a se afastarem do fogão, não ficarem próximos quando estiver o fogo aceso.
E também o cabo da panela sempre colocar para a parte interna e não externa, porque a criança pode passar, pode bater e a panela virar por cima da criança. Além disso, em relação a choques, eu sempre aqui em casa orientei meus filhos e mostrei a forma correta de colocar o fio, ligar algum aparelho. Por quê? Ah, mas são muito novos e pode estar correndo risco, mas o risco maior é quando eles pegam sem a gente perceber e fazem da maneira errada. Dedos e até uma das mãos presas em ralos. E o mais comum, dedos em anéis, são os registros em maior número envolvendo acidentes domésticos com crianças, de 2 a 3 casos por dia, segundo o Corpo de Bombeiros de Teresina, que também já atendeu a casos mais graves, como fraturas, e inusitados, como desta criança que prendeu a cabeça em uma panela e que foi retirada com sucesso. Temos várias, como uma criança que coloca a cabeça, por exemplo, numa grade da sua residência e não consegue mais tirar, e nós somos acionados, cortamos então toda essa ferragem, retiramos a vítima, ralo, tá? Anel, principalmente temos aí em torno de 2 ou 3 crianças por dia, tá? Que chega aqui ao nosso serviço para termos então esse atendimento. Não é aconselhável a pessoa insistir em retirar o anel em casa, porque pode agravar, o dedo pode inchar, pode causar ferimento. O nosso material para atender essa solicitação são materiais de primeiro resgate, primeiros socorros que a gente utiliza, né? A gente tem esses materiais que são para retirar materiais metálicos ou de madeira ou até um plástico mais rígido, mas a gente também tem material, aquela mochila, que são materiais de primeiros socorros, como no caso, nós estamos abrangendo crianças e pré-adolescentes. A gente utiliza muito esse material de primeiros socorros, porque em brincadeiras, muitas vezes de maneira até inconsciente, as crianças terminam numa situação mais gravosa. E a gente precisa prestar esse atendimento, às vezes somente no local e às vezes precisa fazer também a condução. Bom, é isso. Nós também conversamos aqui com uma outra mãe, a Andréia, mesmo nome, e ela estava nos contando, Douglas, que tem os cuidados, tanto quando a criança era pequena, o filho dela, como depois, com 12 anos já, porque os cuidados são geralmente nessa faixa etária. Tem o meu neto, Mateu, que só tem 3 meses, com licença aqui de eu citá-lo, e a gente já tem alguns cuidados, porque está começando a colocar a mão na boquinha, alguns brinquedinhos, então todo cuidado é pouco. Também temos a Sofia com 12 anos, que é elétrica, e tem que ter cuidado também com crianças dessa idade. Bom, como você falou dos dados, está aí, ó, de acordo com os dados do DataSUS do Ministério da Saúde, o país registrou 1.616 óbitos, não são casos só de acidentes, que levaram a óbito a crianças por acidentes domésticos nos anos de 2020 e 2021. Então, para alertar os pais também sobre esse assunto, o Ministério da Saúde lançou aí um link que se chama Linhas de Cuidado de Puericultura e Ebicultura. E nesse link, vocês podem acessar lá no Ministério, essas linhas de cuidado dão todas as orientações, Douglas, sobre os tipos de acidentes, sobre as avaliações que são feitas, criança na idade escolar, pré-escolar, menores de 2 anos, as medidas de prevenção aí para o que eles chamam de tipos de injúrias físicas não intencionais, uso de talco, cordão, sacos plásticos, caroços de frutas para tomar cuidado, com lençóis e mantas, é melhor prender, enfim, muitos detalhes, Douglas, que todos nós devemos cuidar das nossas crianças em várias faixas etárias, como eu citei. Com você. E, por exemplo, uma cortina, você tem ali a fita da cortina. Isso, que puxa a cortina para abrir e fechar. Puxa a cortina para abrir e fechar, pode enrolar no pescoço. Exatamente. O braço, enfim. São detalhes. Na verdade, eu lembro das minhas filhas, quando eram pequenas, assim, eu lembro que tinha, não tem mais, não sei, não tem mais hoje, né? Eu pelo menos não conheço, que tinha aquele
objetozinho de plástico, você botava na tomada, tampava a tomada? Não, tem. Tem, né? Tem, é o protetor da tomada. Protetor. Eu colocava com a Milene... Natanael estava me dizendo hoje que ele coloca por causa da criança dele, a filha. Isso, aí eu lá em casa tinha vários, até de reserva. A Milena comprava e colocava na tomada. E cuidado na alimentação, para não se engasgar. E o procedimento que você deve adotar, por exemplo, na hora de... que a criança engasgou, por exemplo. Você normalmente entra em desespero e não mantém a calma necessária para resolver o problema. É muita Ainda coisa. tem isso, tem que ter calma. O resgate do Corpo de Bombeiros me disse que eles têm todo um preparo, eles são treinados para isso e também para atender essa parte psicológica, não só da criança que chega desesperada, mas dos pais. Dos pais. Então, é muita coisa. Tanto, eu sempre digo que se o homem ou a mulher que pretendem ter um filho estudasse tudo isso antes, ele desistiu. Porque é muito cuidado que tem que ter e tal. Obviamente que não é também assim. Não vai acontecer tudo. É cuidado, né, Douglas? É cuidado, prevenção. É prevenção. E pais de primeira viagem, a situação é mais complicada. Entendeu? Isso. Mas vai aprendendo com o tempo. É preciso interesse, é preciso ter... Informação. Dedicação para aprender, dedicação. Então você vai... mas acontece. Tanto conversando também, né, Douglas, com aquelas mães e pais responsáveis que já tiveram experiência, como com os modernos, né, com os pais e mães também de primeira viagem, tem que trocar com eles também informações. É assim. E aí eu estou conversando com a Edna sobre crianças, mas em relação aos adultos, nós temos também muitos acidentes, e principalmente envolvendo idosos. Isso. Então, vamos até sugerir a pauta aqui para que pessoas idosas como eu, por exemplo, tenham muito mais cuidado. Você não é idoso ainda, mas eu sou. 50 é pré-idoso. Aqui eu estou trabalhando, tem vários cabos aqui e os meninos têm cuidado, afastam. Quando eu vou descer a escada ou subir, eu tenho que ter mais atenção. Tudo isso, a gente tem que começar a prestar mais atenção na gente e uns nos outros. Vamos fazer uma matéria sobre o assunto qualquer dia desse, né? Porque a gente... fazendo essa reportagem, dá continuidade ao tema dos acidentes domésticos. Isso. Que agora foram crianças e aí a gente vai partir para os adultos e idosos também. Edna, obrigado. Obrigada a você. Boa tarde. Boa tarde.